Fala galerinha, tudo bom? Prazer, meu nome é André e estamos mais uma vez aqui para mais um vídeo do canal. E dessa vez, voltando às origens do canal, a gente vai trabalhar algum tema e eu vou comentar. Então, vem comigo, não se esquece. Hoje a gente vai falar sobre pesquisa científica no Brasil, ligado às ciências humanas. Então, vamos falar um pouquinho disso porque vai ser bem legal. Antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de pedir o seu joinha, o seu comentário, a sua compartilhada e principalmente a sua inscrição no canal, porque isso ajuda demais a gente a continuar produzindo. Vamos lá? A gente tem aí uma visão muito, de certa forma, equivocada sobre ciências, porque normalmente a gente atrela ciência a um cara de jaleco, com um êmbolo, com um frasco em vidro, né, com um microscópio, que tem ali muita noção de biologia, de ciência natural, e a gente vai ver que isso não é bem o que a gente tem hoje, né? E André, o que é uma ciência? O que é ciência em forma geral? Sendo bem simplista e bem genérico, para que você entenda, a ciência é tudo aquilo que produz um conhecimento racional sobre as coisas que acontecem no mundo, sobre os eventos que acontecem no mundo. Eu poderia, obviamente, falar aqui por horas sobre a criação dos mitos, né? Os mitos gregos, do processo de racionalização do homem durante o período grego e durante o período moderno, para a gente explicar aí o processo de formação das ciências. Mas esse daqui não é o intuito do vídeo. De certa forma, essa herança grega, essa herança do racionalismo e principalmente do Renascimento, formando ali futuramente o Iluminismo, deu pra gente aí uma noção muito legal do que é ciência. Tranquilo? Bem, então, como a gente definiu ciência como a definição de uma resposta racional para eventos que acontecem no mundo, isso vai trazer pra gente outros questionamentos, obviamente. Os eventos que vão ser testados, os eventos que vão ser evidenciados para que sejam uma resposta, vão estar ligados aí a eventos naturais, como nascimento, maremotos, como foi criado o universo, como foi criado a Terra, como que os animais chegaram nos estágios que estamos. Então a gente vai ver aí uma ciência que tenta explicar a origem das coisas, que tenta explicar como aquilo aconteceu, como aquilo fluiu. E as ciências humanas não fogem disso. Se a gente for para o campo que a gente está um pouco mais acostumado, principalmente aqui do canal, que é o campo da história, a gente vai ver que a história, durante muito tempo, ela teve uma discussão muito grande sobre sua área de atuação. A gente vai ver que lá no período antigo, e não apenas no período antigo, ali por volta do século 17, 18, as explicações da história, elas estavam ligadas a uma história cíclica, uma história que era, segundo os gregos, uma história que era um eterno círculo, ou seja, ela tinha um início, ela continuava de uma certa forma e voltava àquele ponto. Então, segundo a matemática, isso seria uma revolução. O momento em que um objeto sai de um lugar e se torna e volta ao mesmo ponto. Então, a gente vai ver que a história durante muito tempo seguiu esse caminho. A gente vai ver, por exemplo, que durante o século XIX, com o surgimento do que a gente chama de escola dos análises, a perspectiva histórica ela vai ser alterada, sendo misturada com uma nova ciência que está surgindo no mesmo ano, no mesmo século, que é a sociologia. E a gente vai ver que a sociologia vai ser originada principalmente lá com Augusto Comte, com o pai do positivismo, mas ela vai ganhar um escopo, uma força, principalmente com o titio Durkheim. A gente vai ver que o Durkheim, para pensar a sociologia, ele vai tentar trazer os métodos científicos. Mas André, o que é a sociologia então? A sociologia seria o estudo racional da sociedade, como a sociedade se divide, por que ela faz o que ela faz, sendo bem genérico. Então, Durkheim ele vai trazer para a gente uma discussão do ponto de vista sociológico, mas trazendo as abordagens das ciências da natureza. Vai ser o Durkheim que vai trazer para a gente o método científico para as ciências humanas. Então, de certa forma, ele vai ter lá uma ordem das coisas acontecerem, ele vai observar, ele vai anotar, ele vai procurar um estudo de caso, ele vai procurar um objeto, e isso vai definindo os limites do que a ciência humana ela pode pesquisar ou não. Obviamente
a gente tem outras interpretações e outros métodos ao longo do tempo, tá? A gente tem outras formas de produzir história, mas no geral você tem um objeto de estudo, você vai analisar aquele objeto de estudo e vai verificar ali qual é a sua hipótese. Normalmente é isso que a gente faz nas ciências humanas. E aí, quando a gente tem as várias retomadas e tomadas de historiografia, o que é a historiografia? A produção de uma história propriamente dita, ou da escrita dessa história, a gente vai ver que a gente vai ter novas abordagens e novas metodologias. No Brasil, por exemplo, a gente vai ver que as camadas da sociologia, e não apenas da sociologia, mas também da história, elas vão tomar caminhos diferentes dependendo dos autores que ela vai ter ali como base. A gente vai ver que a ciência, por exemplo, sociológica e histórica durante a década de 30, se vocês lembrarem ali no período que começa o governo Vargas, a gente vai olhar para essa formação da sociedade brasileira para pensar a construção dela, como ela surgiu. Então a gente vai ter autores como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Raimundo Faoro, e por aí vai, vários autores muito importantes para a historiografia brasileira para pensar a construção dessa sociedade e que, de certa forma, hoje ainda são usados. Então a ciência ela caminha por clássicos, esses clássicos que vão ser analisados. E nas ciências humanas, as nossas pesquisas vão estar embasadas em artigos, textos, livros, estudos de caso, dependendo do seu objeto de análise. Eu, André, enquanto pesquisador, enquanto professor e pesquisador, eu tive uma experiência muito interessante durante a minha graduação. Eu fui bolsista de iniciação científica pela Fundação Carlos Chagas de Amparo e Pesquisa da cidade do estado do Rio de Janeiro, o que a gente chama de FAPERJ. Ela vai ser muito importante, principalmente para as produções das universidades dentro do estado do Rio de Janeiro, e é importante a gente destacar isso, com todos os problemas que a gente enfrenta do ponto de vista de entrega de bolsas, de recebimento. Eu não tenho tanto quanto reclamar disso. Minha bolsa, de certa forma, caía em dia, mas com alguns atrasos às vezes, mas caía. Isso eu posso dizer que caía. Caía lá a verba todo mês para a gente produzir lá o artigo, o trabalho. O meu projeto de pesquisa na FAPERJ foi para discutir o discurso hagiográfico dentro das autobiografias e biografias de alguns líderes evangélicos e protestantes. O primeiro deles seria o Valdomiro Santiago, o que ele se denomina apóstolo, que vai ter origem ali no ano de 98, formando o que a gente conhece hoje como a Igreja Mundial do Poder de Deus, e o bispo Edir Macedo, que vai dar origem ali por volta de 1975, com a formação da IURD no centro ali do Rio de Janeiro, ou o que a gente conhece ali como Engenho, como a região do Engenho de Dentro. Mas isso daí já é uma outra discussão. E é graças a essa pesquisa no campo da história religiosa e dos medievalismos que a gente vai ter aí a minha monografia. E André, o que essa pesquisa visava? De certa forma, a minha pesquisa na FAPERJ visava entender como que a construção do discurso de santidade desses líderes religiosos remonta a um período medieval. Como isso é muito parecido com o mundo medieval. E aí, a ideia de medievalismos. A gente tem alguns vídeos aqui no YouTube sobre medievalismos dos grupos do LABEP, principalmente, mais do grupo Linhas. Então, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que vocês tenham uma discussão muito maior sobre o que é medievalismo. Então a gente vai ver que a discussão do campo das ciências humanas é uma discussão que envolve a necessidade de se entender um problema social à luz, obviamente, do campo da sociedade, da sociologia, mas também do campo histórico. Normalmente, a gente pode ter outras inflexões, como a produção de uma filosofia dentro da sociedade, ou então
do campo das ciências políticas, como que as políticas públicas podem interferir no processo de construção e urbanização de uma cidade. A gente pode fazer esse tipo de pesquisa. Por quê? Porque o nosso estudo não é algo que você pode aproveitar do ponto de vista natural. Você tem que fazer uma análise, você tem que ler, você tem que buscar. Então, de certa forma, a nossa pesquisa no campo das ciências humanas é uma pesquisa que vai trazer para a gente uma grande demanda de estresse, mas não um estresse de muitas coisas, mas de muitas tarefas, de muitas leituras, de muitos objetos de análise que às vezes vão se alterar dependendo da forma que a gente vai estar olhando para aquele objeto. Então, é importante destacar isso. As ciências humanas não estão ali porque elas são inúteis. Ah, não tem mais com o que gastar, eu vou dar dinheiro para pesquisar as ciências humanas. Não, porque é graças às ciências humanas que a gente pode saber, por exemplo, e aí analisar do ponto de vista mais geral, é graças às ciências humanas e à sociologia e à antropologia que você sabe lugares nas cidades, por exemplo, da cidade que a gente vive aqui, o Rio de Janeiro, aonde você tem focos de aglomerações, focos de locais que podem ser utilizados para uma pesquisa científica. Não apenas para as ciências sociais, mas também para as ciências que a gente chama de ciências mais duras, né? Ciências naturais, que vão precisar desses aspectos, desses dados, desse censo que não aconteceu, por exemplo, nesse ano, desses censos que são trabalhos feitos por sociólogos, de irem lá, de verificarem quais lugares precisam ou não precisam. Então, é graças a esse trabalho das ciências humanas que a gente tem aí grandes locais, grandes objetos aí de focos de vacinação, de atuações mais diretas das políticas públicas, e a gente vê isso ao longo da história. Então, a gente pode dizer que as ciências humanas são importantíssimas e imprescindíveis para que a sociedade consiga pensar os moldes dela, o que ela faz, o que ela não faz, o que ela precisa, o que ela já viveu, para que a gente consiga ter uma sociedade mais justa, melhor e igualitária. É isso. Muito obrigado por vocês acompanharem esse vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu, tchau, tchau. E é isso. Não esqueçam de se inscrever e de curtir o nosso projeto. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.